E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? A gente teve a aula, né, de biologia, a primeira aula, transmitida pelo Jitsi, mas a gente teve um pequeno probleminha na gravação da aula, e daí a gente não conseguiu disponibilizar essa aula no YouTube. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou regravando essa aula num outro dia, e vou passar um pouquinho por cima daquilo que eu já falei na aula online, e daí a gente vai tentando levar aí o conteúdo, beleza? Então vou falar sobre nutrientes hoje, a mesma aula que eu dei no sábado retrasado. Vou falar um pouquinho sobre o mecanismo de absorção do nutriente na célula, falar sobre os macros e os micronutrientes e vamos ir aí então até pelo menos as proteínas, beleza? Então deixa eu começar aqui. Então a gente tem aqui os nutrientes. Aqui é um pouquinho do meu histórico, né? Então quem assistiu a live sabe aí o que eu já falei. Meu nome é João Paulo, eu sou fisioterapeuta formado pela Universidade de Santo Amaro. Consegui lá então a bolsa do ProUni pela Unisa. Entrei em 2016 lá, me formei ano passado. Então tá aí, estudei a vida toda no ensino público, né? E assim como vocês também, fiz o caminho todo de cursinho e tudo mais. Então a gente vai começar falando sobre células, beleza? Então aqui a gente tem a célula como a unidade básica de todos os organismos vivos, né? Todos os organismos vivos, eles são formados por células, beleza? Então, são vários os tipos de células existentes no nosso organismo e elas são a menor unidade nos seres vivos, beleza? Então, assim como a gente tem os átomos sendo como constituintes da matéria, né? Tudo aquilo que a gente conhece é constituído de átomos, a gente pode usar aí a analogia para os seres vivos. Então, os seres vivos também são constituídos de células. As células, então, são as menores unidades dos seres vivos, beleza? Aqui a gente tem, eu trouxe para vocês, um exemplo de uma célula, né? Uma célula eucariôtica, uma célula que é animal. Você pode ver aqui, então, bem delimitado o núcleo da célula. Em volta a gente tem aí todas as organelas, cada uma com a sua responsabilidade em fazer alguma coisa muito importante dentro da célula. Num outro momento a gente vai ter uma aula explicando mais a fundo o que cada organela faz aí dentro dessa célula, beleza? O que vocês têm que saber aqui nesse momento? Que a gente tem o núcleo é como se fosse o centro de controle da célula, certo? Toda as coisas que vão ser feitas, né, mediadas ali dentro da célula, o que precisa entrar, o que precisa sair, como vai entrar, como vai sair, é tudo o núcleo aí que vai, então, tá falando para a célula, beleza? A gente tem as organelas, como eu já disse aqui em volta, né, do núcleo, os ribossomos, retículo endoplasmático, a gente tem também aí um monte de coisa aqui em volta. Mais pra frente a gente vai ter uma aula só sobre célula, tá? A gente tem também essa casquinha aqui em volta da célula, delimitando o meio intracelular do meio extracelular, beleza? E a gente também tem essa casquinha, é muito importante, vocês vão ver daqui a pouco por que ela é importante. E a gente também tem aqui no meio dessa célula, então, nesse líquido, né, esse líquido gelatinoso, esse líquido que não é bem uma água, mas também não é uma gelatina, esse líquido que permeia tudo aqui dentro da célula, permite que as coisas se organizem aí dentro, beleza? Então, a gente tem aqui o citoplasma, que é esse líquido, né? Você também pode encontrar aí nos livros como o nome de citosol. A gente tem a membrana plasmática, que é aquela casquinha que eu falei, que separa o meio intracelular do meio extracelular. Ela é responsável aí, então, pela permeabilidade da célula, beleza? Tudo que entra e o que sai da célula é a membrana plasmática, que vai falar para a célula o que ela tem que fazer, o que ela tem que mandar para fora, o que ela tem que mandar para dentro.
E as organelas também a gente tem aí. As organelas, elas são responsáveis por diversas funções na célula. Mais para frente, como eu disse, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso, beleza? Aqui a gente tem então aí um gifzinho animado da membrana plasmática. A gente pegou um pedacinho daquela casquinha da célula, então ampliou bem grandão aí, e você pode ver que tem umas coisas estranhas, numa imagem meio psicodélica, mas umas coisas estranhas se movimentando de forma esquisita aí. Então eu vou tentar ajudar você a entender um pouco essa imagem. É uma animação feita em computador, beleza? Aqui a gente tem então, ó, neste canal um pouco maior, uma macromolécula aqui tentando entrar, certo? No canal aqui para dentro da célula, a parte de cima, então, né, a barreira de cima é o meio extracelular e a barreira de baixo o meio intracelular. Pode ver que tem, ó, vários canais passando aqui pela membrana plasmática, beleza? E várias coisinhas pequenininhas também aqui em cima, aqui embaixo, fora e dentro da célula, nadando aí e tentando fazer o que elas têm que ser feitas, certo? Para onde elas têm que ir. E, repito, vários canais ao longo da membrana plasmática, certo? São esses canais que permeiam aí, que fazem a seleção daquilo que entra e o que sai dentro da célula, beleza? Eu estou gravando agora à noite, então vocês vão ouvir alguns barulhos esquisitos. Ignorem os barulhos de fora, beleza? Então, para a gente entender um pouco sobre o mecanismo de entrada e saída da célula, o que entra e o que sai, a gente tem que, de fato, aí tá entendendo um pouco de bioquímica básica, beleza? Vamos tentar entender isso aí comigo agora? Então, a gente tem aí o pH, o potencial hidrogênico, beleza? pH, então, é uma faixa, uma numeração que foi dada para você saber o quão ácido e o quão básico é um meio, certo? Então, a gente tem aí a variância entre 0 e 14, beleza? 7, então, foi adotado aí como o pH neutro. Quando o pH está em 7, então, ele não é nem ácido, nem alcalino, nem básico. Ele é neutro. Aqui a gente tem a faixa, então, a mesma faixa anterior, só que bem mais específico, né? O pH do sangue. A gente tem que saber a faixa a faixa segura em que o pH do nosso sangue pode trabalhar, certo? Então, entre 7,35 e 7,45, a gente tem aí a área segura do nosso sangue de alcalinidade e de acidez, beleza? Abaixo disso, nosso corpo, abaixo de 7,35, nosso corpo começa a entrar em acidose. E abaixo de 6,85, ele já tem aí algum tipo de morte celular, beleza? Acima de 7,45, a mesma coisa. Ele entra em alcalose. E acima de 7,95, nosso corpo não tem condição de trabalhar. Ele começa a entrar em morte celular também. Então, vamos falar um pouquinho aqui das células, certo? A citologia, ela estuda aqui, se eu voltar aqui no outro slide, a citologia ela estuda aí um pouquinho das células, beleza? Aqui mais uma vez a membrana plasmática com seus canais de íons. Então a gente tem aí a entrada e saída de nutrientes. Você pode ver que as coisinhas pequenas elas estão saindo do líquido intracelular para o líquido extracelular. Tá tendo essa troca aí de nutrientes. Tá tendo essa troca de nutrientes, não, tá tendo essa troca de dejetos, no caso da célula, né? Que está saindo do meio intracelular para o meio extracelular. E a gente vai ter também a entrada, né, dessas moléculas para haver aí a nutrição das células. Pode ver que essa bolinha verdinha aqui passou pelo canal um pouquinho maior e essa seria aí, então, uma molécula entrando para ser usada de energia dentro da célula, beleza? Aqui outra imagem, só para vocês entenderem aí, uma imagem animada em computador também, a bicamada fosfolipídica. Por que é uma bicamada fosfolipídica? Pode ver aqui, ó, são duas camadas, certo? E fosfolipídios, essa unidadezinha aqui, ó, deixa eu rodar aí um pouquinho o GIF aqui, ó. Essa unidadezinha aqui da cabecinha com dois palitinhos é um fosfolipídio, beleza? Tem duas camadas, por isso que a gente chama de bicamada fosfolipídica. Aí a gente tem aqui os canais fazendo a permeabilidade daquilo que entra, ó, entrando aqui, ou pelo menos tentando entrar, e o que está saindo da célula, beleza?
Outro conceito interessante que a gente tem que ter aqui são os meios de transporte, certo? Vocês podem aí estar pesquisando meio de transporte ativo. Em outro momento eu também vou falar um pouco sobre meio de transporte ativo, mas por enquanto vocês têm que ter aí o conceito de transporte passivo. No transporte passivo a gente não tem o gasto energético, e isso que faz dele um meio de transporte muito importante para a nossa célula para regulação da homeostase, certo? A homeostase, então, é aquele estado do nosso organismo em que as coisas estão funcionando tudo ok, certo? Não tem nenhum problema acontecendo por excesso, por falta. Ele está ali funcionando lisinho, bonitinho. Você pode ver aqui, então, no meio, a gente tem uma célula, uma hemáciazinha, certo? Uma célula sanguínea. Ela pode ver aqui, ó, a setinha, o tanto de molécula de água que entra e que sai dela é igualzinha. Ela está aqui de boa, ela está em homeostase, ela está numa solução, então, isotônica. Iso igual tônico de tonicidade, beleza? Quantidade de água fora e dentro da célula é igualzinho, beleza? Então, a água ela se move pelas áreas hipertônicas da célula. Vamos aqui para a direita, então. Ó. Na direita, a gente tem uma solução hipertônica. O que isso quer dizer? A grosso modo, que esse líquidozinho fora da hemácia está cheio de sal, beleza? Então, o sal ele tem a tendência de atrair a água. E o que acontece? Essa célula vai ficar murchinha aqui, sofrendo. Pode ver o olhinho dela, ó, ela fica sofrendo quando está perdendo água, porque ela fica desidratada, certo? Ao passo que aqui na imagem da esquerda, a gente tem uma solução hipotônica, certo? Então, a gente tem uma solução que tem menos sal do que existe sal dentro da célula. E daí ela vai absorvendo água. Essas moléculazinhas aqui de água, ó, elas estão entrando dentro da célula e ela está ficando toda gorducha aí, sem conseguir também entrar em homeostase, beleza? São três coisinhas básicas de um conceito muito importante que é a osmose. Quando a gente fala aí que as pessoas estão absorvendo coisas por osmose, é isso, porque não tem gasto energético. A pessoa está lá só parada, esperando a Deus dará cair o conhecimento sobre a cabeça dela, beleza? Coisa que eu tenho certeza que você, estudante para o Enem, não está fazendo nesse momento. Eu tenho certeza que você está se preparando e está estudando aí para a prova do Enem, beleza? Outra coisa importante e outro conceito muito importante que vocês têm que ter é o de sistema de tampões, certo? O bicarbonato é aí um dos principais sistemas de tampões, de tamponamento no nosso corpo, para regular o pH e manter aquela homeostase que eu falei lá atrás. Deixa eu aparecer aqui na tela para conversar um pouquinho com vocês também, vocês me verem e não ficar só escutando minha voz. Isso. Espera aí, só um minutinho, deixa eu ajustar aqui o tamanho, porque eu acho que eu estou tapando aqui o quadro. Aí, melhorou. Então, a gente tem os sistemas tampões. O sistema tampão de bicarbonato, então, ele vai liberar bicarbonato no meio ácido para tornar ele um pouco mais básico e garantir aquela homeostase que eu falei lá atrás, beleza? Então, o bicarbonato ele fica reservado aqui, as reservas de bicarbonato, né, HCO3 negativo, fica aqui numa reserva. Os rins, que filtram todo o nosso sangue, né, e vê o que está acontecendo, se está ácido, se está básico, ele vai então, quando tiver aí muito ácido, vai mandar uma mensagem para o nosso sistema nervoso e vai falar, ó, está correndo muito ácido no sangue, você precisa fazer alguma coisa para garantir essa homeostase no nosso corpo. Nosso sistema nervoso então vai acionar essas reservas de bicarbonato e vai começar a soltar a quantidade necessária no nosso sangue para normalizar essa situação, beleza? Também temos aqui o aumento da frequência respiratória ou a redução da frequência respiratória como um fator determinante pelo aumento ou diminuição da acidez do nosso sangue. Então, você pode ver que esse sistema de tampão ele está aí ativo a toda hora, certo? Se a gente dá aí uma corrida, faz qualquer tipo de exercício, respira mais,
então a gente vai ter o acionamento do sistema de tampão de bicarbonato para garantir sempre a homeostase no nosso corpo, beleza? Aqui para frente, então, o sistema de tampão fisiológico também, um outro, que é o de hemoglobina, certo? A hemoglobina vai agir aí de forma semelhante à de bicarbonato. Nossos pulmões produzindo ar, como, né, eles têm que se fazer mesmo. E dependendo se a quantidade de hemoglobina circulante no sangue for baixa ou alta para carregar o oxigênio e fazer com que o meio fique mais ácido ou mais básico, então quanto menos hemoglobina fazendo esse transporte do oxigênio, mais ácido está o nosso sangue. Então, uma das estratégias que o nosso corpo adota também aí para regular o pH é a liberação dessa hemoglobina ou a retenção dela, beleza? Então tá aí, outro tampão fisiológico que é interessante vocês estarem sabendo. Então, tendo isso, a gente tem aí então as macro e as micromoléculas, que agora a aula começa. Se você não conseguiu prestar atenção em nada do que eu falei até agora, começa a prestar atenção a partir daqui, certo? Porque é a partir daqui que você vai ter as informações mais importantes, certo? Até agora a gente teve conceitos muito básicos que ajudariam muito você a entender. Se você não conseguiu prestar atenção, volta aí no vídeo, tenta entender, pesquisa um pouco mais na internet sobre isso e vamos falar agora então sobre as macro e as micromoléculas, beleza? Então, as macromoléculas elas englobam aí os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, que estão lá atrás na imagem lá da célula. Tá naquele núcleo, beleza? Isso daqui você vai ter uma aula que fala só sobre os DNAs e os RNAs, o papel dele, o que ele faz, como ele faz e tudo mais, certo? A gente vai falar num segundo momento. Eu acho que nem vai ser comigo, provavelmente vai ser com a Sabrina, e ela tem uma aula fantástica sobre isso também. Então aqui comigo você vai ficar sabendo um pouco mais sobre os carboidratos, os lipídios e as proteínas dentro das macromoléculas, beleza? Quando a gente estiver falando das micromoléculas, você vai saber também um pouco mais sobre os sais minerais e outras coisinhas muito importantes que daqui a pouco você fica sabendo. Então vamos falar aí sobre os carboidratos. Os carboidratos, então, é a primeira classe aí dentro das macromoléculas. Vamos lá. São compostos, então, por carboidrato, hidrogênio e oxigênio, também são conhecidos por hidratos de carbono. É responsável aí pelo fornecimento de energia rápida para o nosso sistema, beleza? Você vai saber como a partir de agora. Então, aqui a gente tem a divisão dos carboidratos, certo? Eles são divididos em polissacarídeos, que são cadeias de monossacarídeos ligadas um ao outro, certo? Acima de 20 ligações de monossacarídeos, a gente tem a formação de um polissacarídeo, beleza? Entre dois monossacarídeos se ligando até 20, a gente fala que tem aí um disacarídeo, certo? Um disacarídeo, então, nada mais é que uma ligação entre 2 até 20 monossacarídeos. A unidade básica dos carboidratos, como você já pode ter percebido aí, são os monossacarídeos. Então, o monossacarídeo se liga com outro, até 20 vira um disacarídeo, ou também um oligosacarídeo, você pode escolher como você quer chamar ele. E acima de 20, então, a gente vai ter aí uma cadeia longa, extensa de polissacarídeo, beleza? Na célula, chega, então, a cadeia mais extensa, certo? Porque a gente se alimenta e esse polissacarídeo vai chegar aí no nosso organismo para absorção. O que o nosso organismo tem que fazer? Tem que ir quebrando ele em disacarídeos e em monossacarídeos para serem absorvidos aí dentro da célula. Então aqui, um resuminho básico para você. Chegou agora que não estava prestando atenção? Então vamos lá. Agora é a hora de você saber o que está acontecendo. Os glicídios, que são conhecidos como carboidratos, como hidratos de carbono, como eu disse lá atrás, os açúcares, sacarídeos, é tudo a mesma coisa para o mesmo nome, certo? Que são carboidratos. Eles são classificados aí em mono de polissacarídeos. Então, os monossacarídeos são resultantes da união de uma ou mais moléculas de glicose, frutose ou galactose. Os disacarídeos são resultantes da união de 2 ou até 20, como a gente viu no slide anterior, monossacarídeos.
Então, os exemplos que eu dei aqui são da sacarose, da maltose e da lactose. A sacarose, por exemplo, é uma glicose mais uma glicose. A maltose é uma frutose com uma glicose. E a lactose é aquele açúcar que está presente no leite mesmo, é aquele lactose de leite. É uma galactose com uma glicose, beleza? E os polissacarídeos, então, aí foram os últimos que faltaram, são resultantes da união de centenas de monossacarídeos e disacarídeos. Eles não têm aí uma ordem para serem rearranjadas para formar um polissacarídeo, beleza? Eles simplesmente vão se unindo e viram um polissacarídeo de cadeia bem extensa, que nem esse daqui que eu estou te mostrando agora, ó. Esse daqui é um exemplo de polissacarídeo, as ligações químicas, né, entre os átomos e representado aqui num computador. Se você não entende o que está acontecendo aqui, esses tipos de ligações, não se preocupe, o pessoal da química aí do cursinho Dom Pedro com certeza vai estar disponível para você para tirar todas as suas dúvidas entre as ligações aqui, entre o carbono e o hidrogênio, beleza? Provavelmente você vai ter uma aula falando exatamente sobre isso, sobre esse tipo de ligação. É um tipo de ligação muito importante, tá? Você tem que ficar sabendo o que está acontecendo aqui e como eles estão se ligando. Teve dúvida? Manda lá a sua dúvida para o pessoal da química, que quando chegar a aula desse tipo de ligação, eles com certeza vão saber te responder e tirar todas as suas dúvidas. Então aqui para frente, vamos andar para frente, que para trás vem gente. Temos aqui mais um resuminho para você. Então, ó, os polissacarídeos são formados de muitos monossacarídeos, como eu disse lá atrás. E os polissacarídeos também são classificados aí em amido, a celulose, o glicogênio, né, que é um tipo de açúcar um pouquinho diferente, que está presente aí nos animais, também em alguns fungos. Vamos focar aqui nos animais, né, que é o que interessa para a gente. A quitina, que está presente exclusiva aí nos artrópodes, né, que são, querendo ou não, animais também, e a celulose e o amido que estão presentes nas plantas, beleza? Beleza, então. Aqui para frente, ó, se você for ver, temos aí os monossacarídeos, né? Qual é a principal importância deles? Nas hemácias e nos neurônios, a gente tem a molécula de glicose aí extremamente importante. Por quê? Os neurônios eles não podem ficar sem energia, beleza? Se eles ficarem sem energia, eles morrem. São células extremamente sensíveis. E o que acontece quando um neurônio morre? Ele morreu. Não tem como fazer um novo neurônio. Você nasce com uma quantidade X de neurônios que vão sendo maturados até a sua adolescência, ali em torno de 12, 15 anos. E ao longo da vida você só vai perdendo. Você não tem como fazer novos neurônios. Tem como fazer novas ligações de sinapse, mas neurônios não, beleza? Então a glicose está aí como fonte de energia essencial, primordial para os neurônios, beleza? Nos tecidos a gente tem a glicose também atuando aí numa fase um pouco mais rápida, certo? Os ácidos graxos como fonte de energia e os aminoácidos em um último caso também. Aqui a gente tem então sobre o metabolismo. Lembra que eu falei para você que a glicose é a unidade básica que foi dividida lá do polissacarídeo? Então, formamos ali e chegamos na glicose, beleza? A glicose ainda é uma molécula muito menor do que um polissacarídeo, mas ainda grande para entrar dentro da célula. O que o nosso organismo precisa fazer? Precisa quebrá-la para ela conseguir entrar dentro da célula e gerar o ATP, que é a energia do nosso corpo, certo? Se um carro utiliza gasolina, álcool aí para se locomover, nosso corpo utiliza o ATP. E como que acontece essa quebra da glicose? Pela glicólise, certo? A glicólise glico de glicose e lise de quebra. Então, glicose é a quebra da glicose. Como que isso acontece? A gente tem aqui a moléculazinha de glicose, beleza? Vem uma enzimazinha. As enzimas, a maioria das enzimas você vai ver aqui na bio, que terminam em ase. Então, a gente tem a molécula glicose e a enzima que quebra essa molécula, glicase, beleza? Então, a glicase vai vir aqui agir sobre a glicose, causando a glicólise, a quebra da glicose.
formando ácido pirúvico, que tem um nome muito bonitinho sendo chamado de piruvato, beleza? O piruvato, então, esse ácido pirúvico, ele tem dois caminhos a seguir. O ciclo de Krebs para geração de ATP, ali de forma mais rápida, e a fermentação, que é um outro caminho que ele pode tomar para ser obtida energia de forma um pouco mais lenta. A fermentação ainda pode ser dividida em alcoólica ou não alcoólica, né, lática, e esse daqui é um método um pouco mais eficaz de obtenção de energia da glicose, da quebra da glicose. Mas você vai ver aqui comigo que no ciclo de Krebs, como é um ciclo um pouco mais rápido, a maioria da nossa glicose vai cair aqui no ciclo de Krebs lá no mapa metabólico, beleza? Krebs foi um cara que não tinha muito o que fazer e fez isso daqui, ó. Ele catalogou aqui como todos os processos que aconteciam aqui na quebra da glicólise para ser obtida energia, o ATP aqui, ó. Você pode ver esse amarelinho aqui é ATP. Então, existem uma série de eventos aqui, uma série de enzimas, uma série de coisas acontecendo aqui, que nesse momento, você que está fora da faculdade não precisa saber todos os nomes bonitinhos. O que você precisa saber é que existe uma série de eventos acontecendo aqui e que vai liberar aí o ATP, NAD e FAD, beleza? O NAD e FAD, como eu disse, vai cair na cadeia respiratória para produção de mais ATP ainda, beleza? Então, a gente tinha um piruvato lá, ele é quebrado, cai aqui no ciclo de Krebs e vai produzir ATP, NAD e FAD. Esse NAD e FAD ainda vai sair aqui do ciclo e vai cair na cadeia respiratória para a produção de ATP. Então, você pode ver que o nosso organismo é extremamente inteligente, certo? Ele consegue obter de uma molécula só de glicose o máximo de energia possível, certo? Como que ele faz isso? Refinando, passando na peneira cada vez mais ali, mais minuciosamente, para conseguir tirar esse ATP dessa única molécula de glicose, certo? E, gente, isso daqui está acontecendo constantemente dentro do nosso organismo, beleza? Para a gente pensar, para a gente dormir, para a gente respirar. Isso está acontecendo agora aqui comigo, com você que está assistindo essa videoaula aí do outro lado do computador, beleza? Então, é um sistema rentável. Existem outros mais rentáveis do que ele, mas ele é muito rápido. Essa é a vantagem do sistema da quebra da glicose, beleza? Ela é energia rápida que o nosso organismo precisa para viver e manter as atividades básicas de respiração, batimento cardíaco, sinapse cerebral e tudo mais, beleza? Então é isso. Quem curtir aí, quem for para a área de biologia, seria interessante pegar e pesquisar um pouquinho mais sobre o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória e a produção, mapa metabólico, beleza? Se você vai seguir aí a cadeira de biologia ou alguma coisa voltada para a área da saúde, a área de biológicas, dá uma atençãozinha especial que o vestibular ele adora cobrar umas pegadinhas que tem aqui no meio desse sítio, beleza? Se você não vai seguir a carreira de biológicas, tudo bem, basta você saber então aí que a gente tem uma produção de ATP de forma rápida dentro do ciclo de Krebs, beleza? Aqui só mais um exemplozinho do ciclo, né? Você vê que entra aí um monte de ácido. Como eu disse, um monte de eventos acontecendo aí para se obter a energia, o NAD, o FAD, NADH+. Então são coisinhas aí. Não vou me adentrar muito porque nem todo mundo vai para a área de biológicas, beleza? Mas tá aí, vai acontecendo um monte de reação química para se obter energia. Aqui a gente tem um assunto bem interessante a ser tratado, que é o diabetes. Então aqui você vai entender como que funciona o diabetes, certo? Que é uma doença aí, uma doença crônica não transmissível. Ela pode ser de dois tipos, beleza? Pode ser a diabetes do tipo 1 e do tipo 2. Qual que é a diferença entre elas, né? Uma, ela é herdada, certo? Ela vem de família, e a outra é adquirida. Infelizmente, aí a gente tem um monte de gente, um monte de pessoas que, por estilo de vida mesmo, né? Falta de exercício físico, alimentação incorreta,
tem então aí o diabetes. E você vai entender agora como que funciona esse tipo de diabetes, beleza? Então a gente tem aqui o alimento, a gente come alguma coisa, esse alimento é dividido em partes, chega no nosso organismo lá como os monossacarídeos, os polissacarídeos, e faz com que a gente tenha uma alta da taxa de glicose no sistema, beleza? As células alfa, nesse momento, vão ficar ali paradinhas. E essa alta da glicose estimula as células do tipo beta. Lá no pâncreas isso está acontecendo, beleza? Essas células beta, então, vão aí estimular a produção de insulina. O fígado vai absorver a glicose e armazenar ela na forma de glicogênio lá no fígado, beleza? Para ser utilizado ao longo do período que a gente não vai estar comendo, beleza? Então tá. O fígado está ali armazenando a glicose e liberando ela lentamente ao longo das horas que a gente vai ficar sem comer. A gente ficou muitas horas sem comer, vai ter aí uma baixa então na taxa de glicose, porque essa reserva aqui que tem de glicogênio no fígado, chega uma hora que ela acaba. Nosso organismo, como eu disse ali atrás, está gastando energia todo o tempo, toda hora, beleza? Nesse momento, então, lá no pâncreas, voltamos lá para o pâncreas, as células beta que aqui em cima estavam agindo na produção de insulina para ser guardada na glicose aqui no fígado, agora elas ficam quietinhas. E as células alfa, elas estimulam o glucagon para quebrar o glicogênio que estava armazenado aqui e liberar em forma de glicose. Você pode ver que é um sistema, né, um ciclo, que ele vai e volta, certo? Ele transforma o glicogênio em glicose para ser liberado no sangue e pega a glicose e transforma em glicogênio. Então, é um sistema que fica aí, transformando glicogênio em glicose, glicose em glicogênio. O que acontece? Se uma pessoa ela se alimenta de fontes de alimento que tem muita glicose, entendeu? Esse sistema chega uma hora de tanto uso, vai falhar, certo? E é nessa falha que acontece aí o diabetes, certo? É uma falha desse sistema. As células, elas não conseguem produzir a insulina ou o glucagon, certo? Por quê? Muita glicose circulante aí no sistema. E daí o que acontece? Glicose demais circulando no nosso sangue é tóxico. E daí o nosso organismo sai daquele estado lá que eu te falei lá atrás de homeostase, beleza? Esse é um tipo de diabetes. O outro, que é o herdado, né? Existe aí um problema nessa célula aqui, ó, na célula alfa e na célula beta. E daí elas não agem do jeito que deveriam, certo? Quando é para estimular, ela não estimula. Quando é para inibir, ela não inibe. E daí os níveis de insulina e de glucagon no nosso organismo ficam todos alterados. Por quê? Porque essa célula ela não consegue produzir o suficiente insulina ou o suficiente de glucagon para ser liberado no organismo. É um problema genético, certo? E daí o que acontece? A gente tem que aplicar a insulina para tentar regularizar toda a situação aqui no nosso corpo, beleza? Então, infelizmente, nesse tipo de diabetes, é um pouco mais complicada a vida do sujeito, porque ele tem que ficar dependente de insulina, né? Aquelas ampolinhas de insulina que a gente aplica por meio da injeção. O outro tipo de diabetes, que é aquele que vai quebrando o ciclo, tem como ser evitado, certo? Como que você faz para evitar? Toma aí as medidas de saúde saudável, de hábitos saudáveis, certo? Atividade física, se alimenta de uma forma um pouco mais regrada e se cuida. Simplesmente assim. É só se cuidar que você evita a quebra do ciclo, beleza? Beleza, então. A gente fecha aí, então, os carboidratos, certo? Vamos começar a falar um pouquinho de lipídio agora, então. Os lipídios, eles são classificados aí de acordo com a sua caloria, né? Então, você pode ver aí como está na tela para vocês. Uma molécula de lipídio tem aí praticamente o dobro e um pouquinho mais do que as calorias que existem numa molécula de carboidrato. Ou seja, ele é um sistema que fornece muito mais energia para a gente, certo? Só que ele é um pouquinho mais complicado de ser degradado, de ser quebrado pelo nosso organismo.
por isso demora mais para essa energia chegar onde ela tem que chegar. Lembra que eu falei que o nosso organismo ele precisa de energia o mais rápido possível? Então, ele é o sistema de lipídios, então é um sistema paralelo, certo? Que funciona de forma paralela ao de carboidrato, da quebra do carboidrato, para obtenção de energia. Mas é um sistema muito rentável, certo? Ele te dá o dobro de caloria, de ATP, certo? Do que o sistema de carboidrato, beleza? Os lipídios, eles são fontes de ácidos graxos essenciais, então são ácidos, alguns tipos de gordura que o nosso organismo precisa para viver em perfeita harmonia. E os lipídios são armazenados nos adipócitos. Os adipócitos são aquelas célulazinhas de gordura bem cheinhas que a gente tem aí na região, principalmente do abdômen, beleza? É ali que as células de adipócitos são guardadas. Então, uma das funções aí dos lipídios para vocês é armazenamento de energia, como eu já disse, componentes de alguns sistemas enzimáticos. Então, os lipídios, eles têm funções extremamente importantes, né, com relação aos hormônios, certo? Alguns hormônios esteroidais, principalmente, elas são fabricados aí por meio de alguns tipos de lipídios. E algumas vitaminas também, as vitaminas A, D e K, elas são caminhadas, são levadas para onde elas precisam através de gorduras, elas são lipossolúveis, beleza? Lipo aí de lipídios. Você vai ver um pouquinho mais sobre isso na próxima aula sobre os micronutrientes, beleza? E eles também, o lipídio, ele atua como fonte de isolamento térmico, certo? Outras funções dos lipídios, aí, constituinte das membranas celulares. Lembra que eu te falei lá no começo da aula da bicamada fosfolipídica? Então, é composta de lipídios também. Com relação à proteção mesmo física, quando a gente cai, precisa ter um pouquinho de gordura ali para absorver e dissipar o impacto da queda, beleza? Trabalham também aí na cascata de coagulação e na proliferação e diferenciação celular quando a gente tem um tipo de corte aí em qualquer parte do corpo, beleza? Com relação à sua classificação, são classificados em ácidos graxos, triglicerídeos, ceras, fosfolipídios, os esfingolipídios, os esteroides, que são aí alguns tipos que constituem os hormônios. Importante aqui para a gente é os ácidos graxos e os triglicerídeos, que são as fontes de energia, beleza? As ceras, os fosfolipídios, os esfingo e os esteroides, a gente não vai trabalhar tanto agora, mas é importante você saber o que cada um serve aqui. Mais para frente a gente comenta um pouco mais sobre eles. Que a gente tem, ó, tá bem clarinho, não sei se vocês conseguem ver, mas a gente tem uma moléculazinha de álcool mais ácido graxo, formando um éster de ácido graxo. JP, eu não sei o que está acontecendo aqui, eu não consigo ler, essas ligações químicas são muito difíceis para mim. Calma, você vai ter tudo isso lá na matéria de química, tá? Matéria de química adora caminhar junto com biologia. Biologia e química estão ali, irmãozinhos andando de mão dada, certo? Você precisa entender química para poder entender o que está acontecendo nas reações em biologia, beleza? Então, os triglicerídeos eles são conhecidos como ésteres de ácido graxo e glicerol. Que nem esse daqui, ó, o triacilglicerol. Essa molécula de triacilglicerol, essa daqui é o resultado de uma união de um álcool e um ácido graxo, beleza? Então, as fontes de colesterol. Os colesteróis é um tipo de gordura também, um tipo de lipídio, certo? Os alimentos que agem como fonte de colesterol são os alimentos de origem animal. Você não vai ter aí a absorção ou aumento da taxa de colesterol por meio de alimentos de origem vegetal, certo? Óleo de soja, azeite de oliva, nenhum desses óleos é fonte de colesterol. O colesterol ele só vem de gordura animal, bacon, porco e etc. Então, a gente tem aí, então, como
resultante do aumento da taxa de colesterol? A aterosclerose. A aterosclerose é uma doença, certo? Que acontece nas veias e artérias do nosso corpo pelo aumento das taxas de colesterol. Geralmente a gente não sente nada, ela é assintomática, certo? A gente não sente nada, só vai acontecer, só vai ver que tá alguma coisa errada ali quando de fato acontece algum desses eventos aí, como o infarto e o acidente vascular encefálico, certo? O infarto ou o AVC, que também é conhecido como AVC, acidente vascular cerebral ou encefálico, é a mesma coisa. Opa, fui demais aqui, vamos voltar. Então, falar um pouquinho aqui dos tipos de colesterol, deixa eu ir mais para frente que fica mais fácil de vocês entenderem. Então aqui a gente tem sobre a aterosclerose, um gifzinho animado, muito didático, ó. A gente vê aqui então as paredes da artéria, certo? Esse branco aqui, ó, é a placa de ateroma. O ateroma é a gordura que fica aí dentro dessa placa, certo? Então a gente tem o acúmulo dessa gordura, beleza? E daí o que acontece? A placa vai aumentando, o sangue que antes passava folgado, lisinho aqui, começa a ter dificuldade para passar, certo? E daí aumenta a pressão sanguínea, aumenta todos os níveis de hipertensão, a gente começa a ter a hipertensão, na verdade, e daí começa a desregular toda a homeostase do corpo, aquilo lá que eu estava falando lá atrás, beleza? Então, essa imagem aqui é a mesma que essa, só que como um desenhozinho. Então, o branquinho continua sendo gordura e essas bolinhas mais amarelinhas também é gordura circulante. São dois tipos de gordura. Vou te falar aqui qual que é a diferença entre o colesterol bom e o colesterol ruim, beleza? Você pode ver aqui, ó, que o LDL é essa gordura branquinha que fica grudada aqui na parede da artéria. E o HDL é essa gordura amarelinha que está circulando livre, leve e solta aqui no meio da artéria. Por que a gente chama de colesterol ruim e colesterol bom? Vamos lá. Vamos pela sigla, beleza? LDL, Low Density Lipoprotein Cholesterol. Ou seja, lipoproteína de densidade baixa, beleza? O que acontece? Essa lipoproteína, né, esse tipo de gordura, ela tem uma densidade baixa. Então, ela tem a tendência a flutuar, certo? Então, a gente está trabalhando aí, então, numa estrutura, né, 3D, imagina como se fosse um cano, ela tem a tendência de ficar grudada aí nas extremidades do cano, lá por dentro, certo? Ela fica na parede da artéria. Enquanto o HDL, que é o High Density Lipoprotein Cholesterol, é o bom colesterol, é aquele colesterol que tem uma densidade grande, certo? Ele vai ser carregado junto com as hemácias, com as células sanguíneas, com o nosso sangue. Então, ele não tem a tendência de ficar flutuando, ele vai andando conforme a maré está levando ele, certo? Ah, João, na hora da prova, eu não sei qual a diferença do LDL e HDL, bateu aquele branco. Muito fácil de lembrar. H de herói só faz coisa boa, certo? Se você sabe que o herói só faz coisa boa, a gente tem que o HDL é herói. Ele é o bom colesterol, beleza? Enquanto isso, o LDL, óbvio, se um é o bom, o outro só pode ser o ruim, mas a gente tem aqui o LDL, o L de ladrão. Você vai saber que ladrão só faz coisa ruim, tá? Então, ele vai ser o colesterol ruim. Aqui, a gente tem, então, o colesterol, como o colesterol sendo fonte de coisas boas, né? Os ácidos biliares, vitamina D. Vitamina D é absorvida de alguns tipos de lipídios, certo? Lembra que eu falei lá atrás? As vitaminas A, D, E e K, elas são lipossolúveis. Elas são solúveis em lipídios. Os hormônios esteroides. Então, isso daqui são todas as coisas boas aqui que o colesterol traz pra gente. O colesterol não é só coisa ruim, tá? As biomembranas também são constituídas de colesterol. Ao passo que a gente tem também as coisas ruins. A aterosclerose, que é esse tipo de doença que eu te falei, da gordura se grudando aí na parede da artéria, e é causador de doenças e morte, certo?
Então, ao passo que ele é muito bom e é essencial para o nosso funcionamento do nosso corpo, ele também é muito perigoso, certo? Quando está desregulado. Como eu já te disse lá atrás, o LDL é o colesterol ruim, ele está ali armazenado no fígado, vai sendo liberado no sangue e vai se depondo ali, vai ficando armazenado involuntariamente nos tecidos periféricos, certo? Nesse percurso ele pode entrar na parede arterial e ficar ali parado, fechando a parede dessa artéria. Ao passo que o colesterol HDL, ele está ali presente nas células, no sangue, também no fígado, certo? Ele faz esse percurso aí, célula, sangue e fígado, e é proveniente da morte celular e remodelação das membranas, e é incorporado ali no HDL, certo? Então, ele é um colesterol bom, e ele fica ali circulando no meio do sangue, beleza? Vamos seguindo um pouquinho mais para frente. Aqui eu trouxe para vocês, esses dados são da Organização Mundial de Saúde, certo? Os dados de referência do hemograma ali, quando você faz o exame de sangue, você vai ver a parte do hemograma mostrando para você a parte de colesterol, certo? E eu trouxe aí para vocês os dados de colesterol. Observa aqui então, ó, que o colesterol total, o ideal, o ótimo, seria menor que 200, mas é aceitável entre 200 e 239, 240. Acima de 240 ele já está alto, traz alguns riscos para a saúde. João, JP, eu vou ter alguma doença, eu vou ter, com toda certeza, eu vou ter alguma doença se meu colesterol estiver acima de 240? Não, você pode ser que não tenha. Pode ser que seu colesterol esteja muito alto e você esteja aí saltitante, livre e feliz. Só que a probabilidade de você ter alguma doença nesse sentido é muito maior do que uma pessoa que não tem, né, esses níveis de colesterol tão alto, tá? Então é mais uma vez uma questão de cuidado, certo? Você tem que ter cuidado com a sua saúde, fazer exercício, se alimentar de forma direita. O LDL, então, o ótimo é menor que 100, o HDL menor que 40 está baixo, certo? Ele é o contrário, então ele precisa ter uma taxa um pouco mais alta, né, maior do que 60 pelo menos. E os níveis de triglicérides, o ideal, o ótimo aí é menor do que 150, beleza, pessoal? Esses daí são os dados, então, uma tabelinha tirada da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que eu já falei. E a aterosclerose, então, é aquela doença que eu te falei, certo? Manifesta-se na população acima de 50 anos. Por quê? Ela é uma doença devagar, certo? Ela vai agindo ali, atuando, vai se depositando ao longo dos anos, não é de um dia para o outro, não é de um mês para o outro. Ela tem um desenvolvimento lento e progressivo, certo? Assim como para você reverter o quadro, também é de forma um pouco lenta e progressiva. Por isso que quanto antes você começar a cuidar da sua alimentação, da sua saúde, melhor, certo? Porque os efeitos vão vir daqui a algum tempo só, não é uma coisa assim, papum, de um dia para o outro que você vai ver, beleza? Então a gente tem as complicações do infarto e do AVE, como eu disse lá atrás, já aí quando tem uma obstrução de 75%, certo? Do ventre, ó, da luz da artéria, certo? Que é o buraco por onde o sangue passa. 75% dessa artéria comprometida, você já tem algum risco de ter algum infarto ou algum AVE. Não precisa estar completamente fechada para que isso aconteça. Então, a aterosclerose é uma doença muito, muito problemática, muito importante você estar atento para o que está acontecendo no seu organismo, beleza? Então aqui, ó, gente, a gente vai encerrando. Estamos aí com quase 50 minutos de aula, já estamos cansados já. Eu paro por aqui, beleza? Começo a falar com vocês, então, na próxima aula sobre as proteínas, certo? A gente vai encerrar a absorção de energia e entrada e saída de nutrientes nas células. Eu encerro o assunto proteína e daí a gente começa a falar sobre os micronutrientes também, beleza? Mas daí vamos dividir essa aula em dois. Peço desculpa para todos aqueles que me assistiram no Jitsi no YouTube, que a gente não conseguiu gravar.
Estamos trabalhando sempre para tentar melhorar aí o atendimento para vocês. Vocês sabem que o cursinho é de forma totalmente voluntária, mas a gente está tentando oferecer para vocês o melhor aí nesses tempos de pandemia, beleza? Eu volto com vocês, então, nas próximas semanas para finalizar esse assunto. E também já estou preparando hoje é um domingo aí, dia 31 de maio. Fazem 2 sábados já que eu dei a aula, mas vai chegar para vocês. Já estou preparando também, a gente vai falar um pouquinho sobre as plantinhas, tá? Então, a parte de botânica também vai ser eu que vou dar, beleza? Espero vocês, fiquem com Deus, estudem bastante, tá? Qualquer dúvida aí, vocês podem estar entrando em contato com o pessoal do cursinho. De algum modo, em algum lugar, a sua dúvida vai chegar até mim, beleza? Então, um beijo, fiquem com Deus e até breve.